Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem. Eu sou o André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 14 de outubro de 23, sábado. Bom, hoje nós vamos fazer mais uma sessão de sábado. Uma daquelas sessões em que comentamos perguntas, respondemos a perguntas e comentários que foram enviados ou durante a semana ou durante os últimos 15 dias, 10 dias. Né? E eu quero começar com duas perguntas muito parecidas que foram enviadas pelo Eduardo e pelo Piccolo. Obrigado aos dois, obrigado ao Piccolo, obrigado ao Eduardo. Eu vou ler as duas perguntas, vocês vão ver como são bastante relacionadas, tá? O Eduardo pergunta o seguinte: André, gostaria de fazer uma pergunta meio distante do tempo. Eu estava refletindo sobre os salários no Brasil, e até quem ganha acima da média, exemplo, o estado de São Paulo, já vive meio apertado. A pergunta é, até onde você acha que iremos chegar? Onde a maioria da população não ganha líquido 2.500 e os aluguéis, por exemplo, já estão tomando metade ou até mais, dependendo da cidade e a renda do trabalhador. O supermercado está difícil, sempre optando por proteína de frango ou porco, plano de saúde é luxo, carro popular é praticamente impossível. Eu percebo que uma hora a bolha vai estourar. A renda sobe 5% ao ano e o consumo geral e bens, como moradia, 20%, por exemplo. Poderia falar sobre? E aí o comentário do Piccolo. André, uma pergunta. Qual a melhor forma de comprar uma casa tendo uma baixa renda? Talvez com a tua experiência tu possa me dar uma luz. São duas perguntas absolutamente relacionadas, embora uma esteja falando só do custo de vida, de um aspecto do custo de vida, né, que é moradia. Já a pergunta do Eduardo, ela está falando mais do consumo diário e tal. Olha, até onde isso vai? Até onde o brasileiro aguenta? Como fazer para, por exemplo, ter uma casa nas circunstâncias em que estamos? Eu confesso a vocês o seguinte, essas perguntas foram enviadas já faz um tempo. Tá? A pergunta do Eduardo veio 5 dias atrás, a pergunta do Piccolo veio há 12 dias. Eu não respondi antes, porque eu estava pensando no assunto. Tá? E a pergunta de vocês dois me deu muito o que pensar. Como fazer? Né? Até onde vai? Por exemplo, na pergunta do Eduardo, o Eduardo foi até generoso. Ele falou: o brasileiro não ganha líquido 2.500. Eduardo, só uma observação. Se não me engano, a renda média hoje em dia de um brasileiro é por volta de R$ 800. Tá? É por aí, daí para baixo. Então não tem nada de 2.500 não, como você falou, é bem menos, viu? Bem menos. Imaginem vocês, né? R$ 800. E aluguéis, como ele fala, pela hora da morte, comida, plano de saúde e tal. Como fazer? Olha, Piccolo e Eduardo, eu digo a vocês o seguinte, não tem o que fazer. Porque a resposta chavão para esse tipo de pergunta que vocês dois mandaram seria o seguinte, falar, estude, especialize-se, aprenda uma habilidade nova, né? Seria uma resposta bonitinha, meio politicamente correta, né? Como fazer para comprar uma casa tendo baixa renda? Bom, aumenta a renda. Né? Como é que você faz isso? No chavão eles falam, estude, se especialize e tal. Mas a real é que não adianta. Não vou falar um negócio desse porque seria mentira. Tá? Tanto para o Piccolo como para o Eduardo. O problema de você viver num país que é praticamente uma economia socialista é justamente esse. Que oportunidades vocês acham que existiam para o cidadão soviético típico? Pouco importava se ele era engenheiro, matemático, astrofísico. Tanto faz. Não, dentro de uma estrutura tipicamente socialista, uma economia socialista, tanto faz o que você sabe ou não fazer. Né? A gente tem que lembrar o seguinte, para que o seu estudo, para que o seu esforço pessoal, para que as suas habilidades pessoais, os seus talentos pessoais tenham algum valor econômico, né? Pode ter um valor pessoal seu,
você saber fazer algo que você acha bonito, bacana. Agora, para isso ter um valor econômico, você precisa estar inserido numa sociedade, numa economia de mercado, onde haja possibilidade de se explorar esse seu talento. É preciso que o seu talento seja, de alguma maneira, economicamente explorável. Porque senão, não tem como, não tem serventia nenhuma. Então, por exemplo, você pode ter uma grande habilidade, sei lá, você pode ser um grande programador de computador, por exemplo. Se você vive numa economia onde esse talento não pode ser explorado, ninguém tem como ganhar dinheiro com esse seu talento de programador, você vai morrer de fome. Você não vai conseguir programar para ninguém. Você não vai ser programador coisa nenhuma. Se você, eu sei muito inglês, então eu poderia ser um grande professor de inglês. Sim, se você vive numa economia onde esse seu talento, essa sua competência, não pode ser economicamente explorada por ninguém, e eu enfatizo isso porque as pessoas têm vergonha, né? As pessoas acham que é uma humilhação você ter um talento e o seu talento ser economicamente explorado por um terceiro. Gente, não tem nada de errado nisso e pelo contrário, isso é a beleza da coisa. Quando o seu talento chama a atenção de alguém que está no mercado e fala, opa, eu tenho interesse nesse seu talento, eu pago por ele. Me venda, me alugue esse seu talento. A pessoa está explorando o seu talento economicamente. Ela está dando oportunidade a você pôr em prática o seu talento e ganhar dinheiro com isso. Né? Então é fundamental que seja possível a alguém explorar os seus talentos, explorar economicamente os seus talentos. Se isso não for possível, o seu talento vai morrer com você. Se o seu talento não servir para ninguém ganhar dinheiro, ele morre com você. E é o que existe no Brasil. Esse é o problema, tanto da pergunta do Eduardo como da pergunta do Piccolo. Na pergunta do Eduardo e na pergunta do Piccolo ainda tem um outro componente embutido, que é a questão do custo do Estado brasileiro. Nunca o Estado brasileiro foi tão caro como hoje. Nunca a carga tributária do Brasil foi tão expressiva percentualmente, frente ao PIB, como hoje, 2023. Você vive basicamente para pagar imposto. Você compra um imposto e ganha uma garrafinha de leite, de brinde. Certo? A garrafa de brinde é só um pretexto para o Estado te arrancar mais dinheiro, roubar mais dinheiro de você. Né? Ele faz assim com a lata de leite e você vai lá, nessa ele abocanha o seu dinheiro. Tudo bem, você fica lá com a latinha de leite, mas o que ele levou de você foi muito mais do que a lata de leite. Muito mais do que ela precisaria custar. Então, evidentemente, haja dinheiro, né? Você tem que decidir se você sustenta você ou se você sustenta um bando de vagabundo, parasita. Não dá, tudo junto não dá. Então, há quantos anos o Brasil não cresce? Há quantos anos as pessoas não conseguem progredir no Brasil? Você pode até falar assim, não, mas eu conheço uma empresa tal que está indo bem. Aí quando você vai ver o cara, tudo bem, eu não vou dizer que sempre será assim, porque tem que haver exceções, inclusive, para que seja uma regra, né? Toda regra tem que ter uma exceção. Mas quando você vai ver, o cara cresceu porque ele conhece o prefeito, porque ele é amigo do senador, porque ele conseguiu uma emenda de não sei o que, ele tem uma linha de crédito especial de não sei o que lá. É tudo nessa base. A gente sabe como é o Brasil. Não tem mercado consumidor. As pessoas não têm... Porque o dinheiro que elas têm é basicamente usado para dar para o governo, na forma de impostos embutidos nos produtos que se compram. Então, por isso que uma casa custa um horror de dinheiro. Tem 1000 problemas, todos ali morando ao mesmo tempo. E, além de tudo, você tem uma economia de natureza fortemente socialista que praticamente inutiliza qualquer talento que você tenha. Pode reparar, no Brasil, os talentos, quanto vale ter um talento no Brasil? Não vale nada. Absolutamente nada. Certo? Não tem valor econômico, porque não é explorável. Né? A menos, sei lá, de jogador de futebol, aquelas coisas clichê, né? Que também é um grupo desse tamanho que consegue entrar ali e fazer alguma coisa. Mas oportunidades para todos não há. Por quê? Porque não tem uma economia de mercado. Então, objetivamente, Eduardo, objetivamente, Piccolo, não tem o que fazer. Se as coisas com você ou com pessoas que você conhece não estão evoluindo satisfatoriamente, dê um desconto. Porque, muito provavelmente, a culpa não é sua ou dessas pessoas. Né? Não sei se vocês estão falando
por conta de uma situação pessoal sua, de vocês ou de pessoas que vocês conheçam, mas seja como for, não dá para jogar a culpa em cima da pessoa, não dá para você chegar para... É a mesma coisa, eu acho um absurdo, por exemplo, quando as pessoas viram e falam assim: ai, nossa, no Brasil as pessoas poupam muito pouco, então a gente tem que, sabe fazer o quê? Ensinar matemática financeira nas escolas, porque elas vão começar... Sabe esse tipo de imbecilidade? Quer dizer, como se as pessoas não poupassem, porque elas são loucas, elas são idiotas. Qualquer tiazinha do interior, sei lá de onde do Brasil, sabe a importância de ter uma caderneta de poupança. Claro que ela sabe. Ela não precisa de um trouxa, de um consultor picareta para falar para ela que poupar é importante. Meu, a mulher sabe disso melhor do que o cara, mas, ó, 1000 vezes. Mas e para conseguir fazer o negócio? Não consegue. Por quê? Porque você tem uma merda de um Estado aqui que você tem que carregar. Os caras com o cano na tua cara falam: ó, sustenta essa porra dessa máquina. Né? Eles são assim. Então não há quem... Haja competência, né? Haja talento, haja tudo. Porra, não... Como é que você vai progredir numa situação em que, assim, você não tem para quem vender o seu talento? Não que as pessoas não queiram o seu talento, mas elas falam, é aquela história. Vai ser pouco para quem recebe e muito para quem paga. O cara não tem... Ele não tem o que fazer com o talento que você tem na mão. O seu talento não é economicamente explorável por ninguém, então ele vai morrer com você. Que lindo, né? Culpa sua? Não, é culpa de um modelo de sociedade que a gente decidiu construir. A gente que decidiu isso, ninguém nos impôs. Nós fomos lá na urna e cagamos dentro dela. E botamos de novo um monte de ideias velhas, atrasadas, retrógradas, de novo no comando do país. De novo, pela trilionésima vez. Então é claro, não vamos sair da merda nunca, né? Então assim, Eduardo e Piccolo, objetivamente, tem como? Não tem como. Lamento, mas não tem como. Precisaríamos, como sociedade, mudar nossa cabeça. É uma decisão política. Ponto. Não é uma questão... Já não é mais uma questão de economia. A economia é uma consequência da decisão política que nós fizemos. Nós optamos por um modelo atrasado, por um modelo carcomido, um modelo podre, um modelo que nunca funcionou nem na Ilha da Caveira, nem nos outros países. Já cansamos de ver isso tentar ser implementado. Nunca essa merda deu certo. E a gente vai lá e caga de novo dentro da urna. Né? E de novo, e de novo, e de novo. Então não tem o que fazer. Aí realmente não tem o que fazer. É muito triste, porque eu acho muito triste você pensar assim, porra, então quer dizer que se eu falar 40 idiomas, tirar um diploma de astrofísico, souber programar em 80 linguagens de programação, bom, isso tudo pode ser útil para você vender seus serviços no exterior, talvez. Você pode até morar no Brasil, entra na internet, coloca lá um anúncio, olha, eu sei programar em 80 linguagens diferentes de programação, talvez algum gringo te contrate. Para eles pode até ter algum valor por enquanto, também não sei até quando isso vai, né? Porque lá também a coisa vai mal. Mas aqui, sem chance. Aqui isso não tem valor algum. Infelizmente, é uma triste realidade. Tá? E, bom, eu estou com 13 minutos, eu não queria fazer um vídeo muito longo, então eu vou optar por falar agora sobre bom, considero que, né, vocês me perdoem, Eduardo e Piccolo, mas queria ter uma resposta bonita para dar para vocês, né, uma resposta de coach, né, estimulante, mas eu não tenho, estou sendo muito honesto. O que quer que vocês façam, a habilidade e a competência que vocês possam ter, ou que vocês adquiram eventualmente, vai ser porque vocês querem. Porque vocês julgam isso importante como seres humanos. Agora, não esperem que esses eventuais ganhos de habilidade pessoal vão fazer vocês ganharem mais dinheiro no Brasil. Porque o Brasil não funciona assim. Tá? Então, voltando ao ponto, eu estou com agora 14 minutos, eu quero falar sobre um assunto que é, de certo modo, interessante. Eu vi na Infomoney, está aqui a notícia, eu vou colocar para você, de que o fundo BlackRock está com problemas. Né? Ele teve aí dezenas de bilhões de dólares, o fundo perdeu dezenas de bilhões de dólares aí nos últimos tempos.
não sei se 15, 40 bilhões, uma coisa assim. Tá aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo também. Investidores foram lá e falaram, me dá meu dinheiro de volta, eu não quero mais dinheiro ficar aqui. E vejam que interessante, né? O BlackRock ele tem uma carteira de 10 trilhões, quase 9 trilhões de dólares. Sabe quanto que eles dão de lucro por ano? Com esse mundo de dinheiro na mão? Com esses quase 10 trilhões de dólares que eles têm em carteira, o lucro anual do BlackRock é 1,5 bi. Nada, né? Praticamente nada. Eu fiquei de boca aberta de ver o quanto os caras são ineficientes. E aí eu me lembrei daquela série de vídeos que fizemos aqui sobre o fim do capitalismo. Lembram que tinham as taxas de lucro decrescente, que isso vinha sendo um problema? Tá aí o ponto. Investidores estão vendo que o BlackRock está entregando um percentual de retorno baixíssimo, imagina. É 1/10 de 1% praticamente, né? Por ano. Os investidores estão falando, manda o dinheiro de volta. E isso, olha, pode ser uma má notícia para o BlackRock, mas para a economia talvez isso seja uma boa. Porque talvez daqui a um tempo, com os juros voltando a patamares normais, ou não tão baixos, né? Talvez a economia comece a meio que querer voltar para o seu lugar. Por quê? Porque vai parar essa moda estúpida de fundos de investimento comprarem empresas, negócios dos quais eles não entendem nada, e aí eles administram aquilo que nem o rabo deles, né? Como eles têm feito com centenas de empresas ao longo aí dos últimos, sei lá, 20 anos, mais ou menos. Então é uma boa notícia, uma excelente notícia, que chega aí até nós. E por último, também uma notícia curiosa, muito em linha com um dos nossos últimos vídeos, é essa notícia que está aparecendo aqui para você sobre o problema no setor de delivery, de comida. Esses caras ganharam muito dinheiro, a matéria fala que os caras ganharam muito dinheiro durante o boom da pandemia e que agora estão devolvendo tudo, né? Por que eu estou chamando a sua atenção para essa notícia? Porque essa notícia tem muito a ver com uma coisa que sempre falamos aqui, que é o seguinte: é impossível você ganhar dinheiro num terreno devastado onde cai uma bomba nuclear econômica. Isso não é possível você ganhar dinheiro e crescer num lugar onde a pobreza está crescendo. Você pode até num primeiro momento se beneficiar um pouco, ou até bastante, como essas empresas de delivery, de comida. No primeiro momento, eles deram muito bem. O que acontece? O cenário que veio na sequência foi um cenário de aumento brutal da pobreza no mundo, e os caras estão devolvendo tudo que eles ganharam com juros e correção. Quer dizer, mais uma vez, uma prova do seguinte: economia não é jogo de soma zero. Se você quer ir bem na economia, infelizmente, você depende que a economia como um todo vá bem. Por isso que a gente, inclusive, luta tanto para que as pessoas, quando vão votar, não façam merda. Por quê? Porque aí é uma questão grande, né? É uma questão macro. Você precisa que haja o ambiente econômico certo num país para que você tenha a chance de progredir. Isso que eu estou falando tem muito a ver com a pergunta inicial do vídeo de hoje. As perguntas do Piccolo e do Eduardo, né? Para você conseguir crescer, infelizmente, você depende que o resto cresça também, porque a economia não é jogo de soma zero, repito, pela trilionésima vez. Para você crescer, você precisa estar num lugar onde, na média, todo mundo está crescendo. Isso é fundamental. É impossível você prosperar num campo num vale de lágrimas e de miséria. Você pode até prosperar no começo, depois você vai devolver tudo que você ganhou com juros e correção monetária. É assim que funciona. Teríamos ainda algumas perguntas, mas eu estou vendo aqui 19 minutos, eu não quero cansar a beleza aí de você, e ficamos por aqui hoje, tá bom? Mas, por favor, continue mandando perguntas, elas são sempre fundamentais, muito úteis para os outros que nos assistem, para os outros membros do canal. Para mim, eu gosto de pensar sobre os problemas. Eduardo e Piccolo me deram uma questão aí, fiquei vários dias pensando a respeito. Então, por favor, fique à vontade e mande a pergunta que você quiser. Tá bom? Por enquanto é isso. Bom sábado para você. E nos falamos, hein? Até mais.